quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, João, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo número 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tinha. E estava ali um homem, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Eu sei que muitos aqui já ouviram a pregação sobre esse texto. Esse texto é um texto muito pregado, muito conhecido, de um dos milagres de Jesus, que é o milagre do paralítico de Betesda, que sofria 38 anos de uma paralisia. E lendo o texto, ele é muito claro, diz que Jesus estava indo a uma festa em Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, em vez de ele participar da festa, ele foi até um lugar onde havia uma multidão. O texto vai falar ali no versículo 3, de cegos, mancos, ressecados, que esperavam o movimento das águas. Existia uma tradição, uma lenda, que o anjo vinha e ele chacoalhava as águas, e aquele que estivesse no tanque naquele momento seria curado. Jesus, ele é aquele que vai até aquele ambiente chamado Betesda, que em hebraico significa casa da misericórdia. Betesda, o nome é casa da misericórdia. Jesus estava naquele lugar. Assim como nós que chegamos aqui, enfermos, talvez com enfermidades que não possamos nem dizer o nome, irmãos, cheios de pecado, cheios de situações que nos envolvem, né? Mas esperando encontrar na casa de misericórdia a misericórdia de Deus. Amém? Eu cheguei enferma na presença do Senhor, enferma do pecado. Talvez você chegou achando que você veio para a casa do Senhor porque você tem um problema, uma doença física, um vício. Mas todos nós chegamos pelo mesmo motivo. Chegamos porque vivemos e herdamos o pecado e precisamos ser libertos dele. Amém? Você pode dizer amém nessa manhã? É por isso que você está aqui. E você vai ver isso no versículo de número 14, quando Jesus vai dizer para ele que ele não peque mais. Então Jesus não foi apenas ao encontro de um homem que tinha uma necessidade física, mas um homem que tinha um problema maior para resolver. E o problema maior tem um nome, chama-se pecado. Esse lugar era um lugar de multidão de doentes, irmãos. Eu admiro muito, se você fosse fazer uma análise desse homem, você diria assim, gente, esse homem é exemplar. Ele estava sempre no lugar certo, na hora certa, perseverando por 38 anos, esperando o milagre acontecer. Muitos irmãos, ao longo do meu ministério, tem pastor Charles aqui, Augusta, outros irmãos, sabem que muitos, por muito menos, já abandonaram. Não está acontecendo, eu vou embora.
Nada está mudando, para que eu vou continuar me esforçando nessa vida? Mas esse homem ficou 38 anos. Nós diríamos assim, sim, esse homem merece ou não merece o milagre? Quem diria aqui que ele não merece o milagre? Só pela atitude dele. Mas não é disso que o texto está falando. Ali está falando de um homem que sofre de uma paralisia, que assim como os outros que estavam lá, queriam um milagre. Mas o que chama a atenção é o tempo que ele está esperando. Mas Jesus vai lá, irmãos. Jesus, ele vai ao encontro da necessidade na casa de misericórdia. Talvez você que está aqui nessa manhã, irmãos, esteja no lugar certo, você crê que vai acontecer, mas nada muda na sua vida. Talvez o que te paralisa não é uma enfermidade física, mas é um comportamento de um cônjuge, de um filho, é uma atitude, um vício que você tem, é uma atitude que você tem pessoal, que você está paralisado, não vai nem para frente nem para trás. Às vezes é a tua vida financeira, ela não flui. Irmãos, tem muitas pessoas que sofrem disso. Que ela vai até um ponto, daí ela volta tudo de novo. Quando ela pensa que vai ir, aí a coisa retrocede. E existem igrejas que vivem em paralisia, irmãos. Ambientes paralíticos, que ninguém vai para frente, ninguém evolui, ninguém cresce. Tem ou não tem, irmãos? Mas você está na igreja. Você espera alguma coisa. Você continua vindo domingo, quintas, quartas, tarde da bênção, dias, porque você crê que um milagre pode acontecer. Você sabe que esse lugar aqui é um ambiente onde Deus chacoalha as águas. Amém? Você crê nisso? Não é uma lenda, é uma realidade. Quando Deus quer curar, Ele cura, irmãos. Quando Ele quer chegar, Ele cura. Mas por que Deus não curou esse homem? Por que ele teve que esperar tanto tempo? Por que talvez ele fazia a pergunta, por que não comigo? Você vai olhar o texto e você vai ver que ele diz assim, olha, toda vez que eu quero ir, sempre tem alguém que chega antes de mim. Talvez você olha do lado e você diz assim, puxa vida, eu já vi acontecer na vida da Mara, eu já vi acontecer na vida do Gabriel, por que na minha vida não acontece? Por que eu não tenho um grande testemunho para dar? Por que as coisas, elas estão tão complicadas para mim? Por que a minha vida, ela dia após dia, continua sendo a mesma? Mas sabe, irmãos, apesar desse texto ser uma cura extraordinária, tem muitas lições para nos ensinar. Jesus, ele deseja estar nesses lugares para salvar vidas, porque Ele se importa, para curar vidas, porque Ele se importa, para resolver problemas, porque Ele se importa. Sabe por que Jesus foi lá aquele dia, em vez de ir para a festa? Porque Ele se importa. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua paralisia. Ele se importa com aquilo que não flui na sua vida. Ele se importa com a sua vida de pecado e por isso Ele quer resolver ela. Ele se importa com a doença que você carrega e não consegue ser liberto. E Ele se importa. Agora tem algumas coisas que você precisa aprender e eu quero que você preste atenção nessa manhã. E a partir da pergunta que ele faz todo sentido para a gente. Queres ser curado? Irmãos, uma pessoa que está 38 anos, irmãos, no mesmo lugar, esperando por um milagre de cura, isso é pergunta que se faz, irmão? Não, eu vim aqui porque... Sabe, tolerância zero, lembra daquele quadro? Umas perguntas que a gente diz assim, por quê? Que pergunta que é essa? Estou aqui por quê? Só que tem pessoas, irmãos, que estão no lugar certo, na hora certa, no ambiente certo, mas elas não querem ser curadas. Inclusive, a psicologia, a psicanálise dizem o seguinte, que as pessoas, muitas pessoas, ao serem curadas dos seus dramas, elas encontram outras para elas ficarem mais doentes. Existem pessoas que agarram, porque daí como ela vai chamar atenção? Como que ela vai ser o centro das atenções da sua casa? Como que ela vai ser a mudança? Se ela é alguém que ela não quer sair daquele ciclo, irmãos. Existem pessoas. Sabe qual é a primeira pergunta que um psicólogo faz para alguém que precisa? Você quer mudar mesmo?
Então, se você quer mudar mesmo, tem atitudes que você vai ter que tomar e que vão doer em você. Não existe tratamento fácil, irmãos. E mais do que uma cura, Jesus trata esse homem antes de curar. Jesus está aqui nessa manhã para dizer que muitas vidas estão paralisadas aqui, muita coisa de boa não acontece com você, nada se transforma, porque existem coisas que você precisa compreender. E a pergunta é, você quer mesmo ser curado? Você quer sair dessa? Você quer uma vida nova? Você quer realmente? Vai doer, irmãos. Olha, eu para ficar um pouquinho mais magra, irmãos, eu estou passando um processo doloroso. Não é fácil, irmãos, mudar de vida. Exige, tem preço. É reeducação, é mudança de mente. E às vezes a gente não quer. Eu não faço porque eu não estou disposto. Eu não quero abrir mão do hambúrguer. Eu não quero abrir mão da lasanha, do pão. Eu quero continuar comendo. Então fica gordo. Eu quero ter uma vida estável financeiramente. Mas não quer parar de gastar, irmão. Quebra esses cartão, não tem juízo. Não pode chegar numa loja, ver um tênis, outro tem que comprar. Não pode ter Shopee. Ai, que glória, essa semana tem Black Friday. Vai ser tudo black. Vai escurecer a tua vida, irmão. Porque a gente muitas vezes está paralisado. Não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, não consegue fazer nada, irmãos. Por quê? Porque a gente está envolvido com as blacks. Nós não queremos fazer mudanças. Nós queremos que o nosso marido mude, mas nós não queremos mudar. Irmãos, há um processo. E a pergunta do Espírito Santo nessa manhã é, você quer mesmo sair dessa? Você quer ser curado? Você quer ser diferente? Você quer que a coisa aconteça? Você quer que a sua vida flua? Você quer que as coisas sejam, de fato, transformadas? Então, Jesus, ele, ali no lugar da misericórdia, ele começa a fazer algumas análises, né? E por que demorou tanto para ele? Por que demora tanto para mim ou para alguns aqui? Por que demora? Primeira coisa, irmãos, é que ele estava no lugar certo com a perspectiva errada. A vida não começa do lado de fora, irmãos. A vida, ela começa do lado de dentro. Às vezes a gente vem para a igreja querendo achar um mundo perfeito. Aqui não é um mundo perfeito. Aqui é o mundo mais caótico que você pode encontrar. Sabia disso? Porque aqui só tem doente. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, disse Jesus. Então não espere que você... eu fui para a igreja, achei que lá eu ia encontrar o mundo maravilhoso de Bob. Não, você vai encontrar aqui um mundo terrorífico, que é você, que sou eu, que somos todos nós. Cheio de mazela, cheio de problema, cheio de dramas, histórias complexas que a gente diz assim, Jesus, onde é que eu fui cair? Eu pensei que ia chegar lá e ia encontrar um ambiente de cura. Aqui é a casa da misericórdia para sermos curados, mas não espere encontrar aqui, além de doentes, ressecados, mancos, cegos, surdos, mudos, encontrar no nosso meio pessoas com problemas terríveis, dos quais eu nem posso falar. É isso aqui. Então o problema começa do lado de dentro. Jesus pergunta para ele, o que você quer, solução? O que ele responde no versículo de número 7? Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Na verdade, sabe o que ele esperava? É que os crentes mudassem ele. Não vai mudar, querido. Não vai mudar. É você que tem que mudar. Sabe, porque na casa de misericórdia, como eu falei, a gente encontra um monte de gente doente. Então não espere que doente cure você. Quem cura você é Jesus. Tá? Não espere que crente cure você. Eu saí da igreja porque eu cheguei lá e me decepcionei. Achei que aquela pastora era a must. E não é. Não sou.
Precisei da mesma cura que você, irmãos, e ainda estou em processo. Admito isso. Então pare com esse mimimi, com essa falação. Eu não mudo porque lá todo mundo é errado. Por que eu vou ter que mudar? Muda! Porque você que está paralisado. Enquanto os outros estão fluindo, você está lá esperando acontecer. A água agitar. É aqui dentro, irmãos. É dentro de você. Não culpe ninguém. Sabe por que eu não mudo, pastora? Porque ninguém me ajuda, ninguém me discipula. Está aqui meu pastor, de anos. O tio sempre foi um pastor maravilhoso, mas eu vou dizer uma coisa, apesar de todo o cuidado dele, eu fiz a minha parte. Eu estudei, eu busquei, eu fui atrás, eu me interessei. Eu clamei pela minha mudança. Eu não fiquei culpando ninguém. Não tem tempo para me atender, não tem tempo para me ver, não tem tempo para mim. Não, eu fui atrás. Se você está doente e não marca consulta, o problema é seu, vai ficar doente. Irmãos, nós não entendemos, essas coisas paralisam a nossa vida. Nós queremos que outros resolvam. A casa da misericórdia é o lugar onde só quem cura é o Senhor, irmãos. Ficou claro isso? Pode dizer para alguém? Aqui só quem faz a obra é o Senhor. Deus pode usar pessoas para nos levar ao médico. Deus pode usar pessoas para nos apresentar bons médicos, para vir à igreja, para você entender o que eu estou falando. Mas não são essas pessoas que vão oferecer cura para você, irmãos. É só o médico dos médicos. Perspectiva errada. Não adianta estar sentado aqui, irmãos, com a perspectiva errada, com a ideia errada. Não, isso aqui é parede. Cada um vai embora e vai viver sua vida, irmãos. Vai cuidar dos seus problemas, dos seus dramas. Nós precisamos entender isso. Não é porque o anjo sacode as águas que eu não vou fazer nada. Não é porque eu canto, ele está aqui que alguma coisa tem que acontecer. Vai acontecer, irá acontecer. Porque o Senhor quer que você entenda em primeiro lugar que começa com você. Ele achava que alguém tinha que fazer isso por ele. Talvez você ache. Se o meu marido mudar primeiro, eu mudo. Se o meu filho mudar, então eu mudo. Se a igreja mudar, eu mudo. Porque aquela igreja é legal. Irmãos, eu nunca tive numa igreja legal. Sabia? No sentido, sabe aquela igreja legal? Estou falando do jovem, porque eu já fui jovem em igreja. Tem aquele louvor, que todo culto parece um retiro. Sabe? Que você pula. Que você é isso, sabe, irmãos? Tem muita gente embriagada de vinho na igreja, mas não cheia do Espírito. Sabe o que é embriagado do vinho? Ela fica alegrinho com a música que canta. Ela fica alegrinho quando o pastor dá uma rajada de reteté. Ela fica alegrinha com tudo isso. Mas ela é vazia do Espírito, irmãos. O diabo sempre encontra lugar para morar em você. A gente acabou de cantar, pode esmorar aqui, mas a casa está cheia de entulho, está cheia de adorno, está cheia de aparência, não está cheia de Jesus. Porque quando está cheio de Jesus, nós somos diferentes, irmãos. Não é o ambiente, é Jesus. Como eu falei, eu nunca tive nessa igreja, irmãos, entendeu? Hoje a gente até oferece um ambiente. A gente tive numa igreja simples por muitos anos, que tinha um louvor simples, com pessoas simples que falavam prefeito para perfeito, que mal falavam, mas que tinham unção para pregar. Vida, que estão firmes com Jesus até hoje. Agora a gente para sustentar, não, temos que fazer isso, comprar aquele equipamento, botar aquela luz, aquele LED, aquele negócio. Vamos fazer os jovens pularem, tem que pular. Aí pulam, e daí pulam para o pecado na segunda-feira. Irmãos, não é um ambiente, não. Não é o super pregador, não. Vocês vão se decepcionar com os super pregadores, porque eles não vão estar no céu.
Esses super pregadores hoje cobram 8.000 para pregar 45 minutos para a gente na igreja. Aqui que eu vou dar o dinheiro para eles. Querem pagar para ir ver? Vão, mas aqui não vou pagar. Mando para o missionário, construir uma igreja, mas não vamos dar para mercadores, vendilhões de templo, que usam, comem a tua carne, para eles ficarem ricos e irem para Dubai, para tudo quanto é canto. Eu sei o que eu estou falando. Estava na casa de misericórdia, vendo cada um por si, Deus por todos, irmãos. Porque na casa de misericórdia, vou falar uma verdadinha para você que eu acabei de falar aqui, mas é uma coisa. Cada um por si, Deus por todos aqui, meu irmão. Aquilo que eu falei, segunda-feira nós vamos cuidar da nossa vida. Aliás, domingo depois do almoço, nós já vamos cuidar da nossa vida. Então, não tem expectativa, entendeu? Mude a visão, mude a visão. Porque não é o outro que está fazendo, muda a visão. É com você que Deus está tratando, é para você que Ele está fazendo a pergunta. É para você que Ele está olhando e está dizendo, puxa, 38 anos você está assim, 10 anos você está assim, 5 anos você está assim, 3 anos você está assim. Quantos anos você está vivendo essa vida? Por que você está vivendo essa vida? Você quer uma vida nova? Você quer sair dessa? E aí, sabe o que a gente diz? Como eu não tenho dinheiro para sair dessa. Aquele que faz a pergunta dá poder a você para mudar. Aquele que nesta manhã está fazendo essa pergunta para você, ele está dizendo o seguinte, eu sustento o teu amanhã. Agora você precisa me dizer se quer. E se você não quer, eu não posso fazer. Porque você me dá esse direito. Olha que Deus educado. O soberano dos soberanos que fez os céus e a terra, ele pergunta para você se você quer. Deus não invade a vida de ninguém, irmãos. Deus não obriga ninguém a ser transformado. Ele não obriga. Ele é o soberano, mas ele pergunta, você quer? Ele sabe quantos anos você está nesta vida, mas ele pergunta. Ele podia dizer, eu vou resolver seu problema, querido, só aqui. Não. Ele pergunta para você, está disposto? Está disposto a pagar um preço pelo teu milagre? E o preço é tão simples, irmãos, é obedecer a voz de comando. Sabe por que não aconteceu e por que não aconteceu ainda na sua vida? Porque Ele quer que você compreenda que as coisas não acontecem até que as coisas sejam resolvidas. Do que Ele está falando no versículo 14? Ele vai dizer o seguinte, vá e não peques mais. Qual era o problema do paralítico? Pecado, irmãos. Vocês acham que uma pessoa que gasta demais, ela tem problema ou ela tem pecado? O que vocês acham? Ela tem um problema chamado pecado. Pecado, que gera um outro problema chamado consumismo. Mas o problema primário dela é pecado. Vai, não peques mais. Jesus quer resolver o seu problema. Por que você faz isso? Eu faço isso porque eu tive um pai que me rejeitou, uma mãe que me abandonou, porque ninguém me compreende, porque a minha vida foi muito difícil. Pensa nas conversas, irmão. Pensa nas conversinhas, nas desculpas que a gente dá. Pensa que todo mal que a gente vive são as nossas desculpas. Jesus diz, vai, não peque mais. Reconhece a raiz do seu pecado. A primeira coisa que ele faz para ele, vai, não peque mais. Você ficou paralítico todos esses anos porque o teu problema era pecado. Aí pecado, irmãos, como eu falei ontem, demônio a gente expulsa, pecado a gente crucifica, morre lá na cruz. Tem gente que tem problema com supermercado, irmãos. Tem umas irmãs que têm doença por supermercado. É verdade. Tem que mudar. Tem outros que têm problemas, irmãos, com sexo. Irmãos, não pode ter celular, não pode ter TV a cabo, não pode um monte de coisa. Não rasgue da sua vida. A Bíblia diz, é melhor você entrar manco.
sem mão, sem olho no céu. Não vai entrar, irmãos, que o pecado, o corruptível não vai herdar o incorruptível. O corpo de pecado não vai herdar a glória. Nós não vamos poder chegar lá na presença do Senhor, como cantamos aqui nessa manhã, né? Que a gente está vestindo veste branca, as nossas lamparinas estão acesas. Você sabe o que é ser luz e o que é ser sal? Sabe, irmãos? A luz, ela é conhecida, ela não precisa que ninguém acenda ela. Quem é luz é luz. Você já vê que é diferente do sal que fica escondido. Mas ele salga. Aí a gente canta, irmãos, umas músicas e diz assim, Maranata, irmão, você não brilha nem na tua casa, vai estar esperando o noivo para quê? Para que o olho de fogo dele te queime? Para que o olho dele te queime, irmãos. Ah, como diz, Oxalá, não é entidade, tá? É uma expressão. Oxalá todos, como diz meu tio, possam realmente ver o noivo e serem vislumbrados com a glória dos olhos que pegam fogo. É isso que eu quero. É isso que eu não estou julgando ninguém aqui, irmãos. Estou falando da minha própria vida, do meu próprio andar. Porque eu também estou na casa de misericórdia esperando por curas. Mas eu quero. Eu quero. O grande problema daquele homem tinha nome. Qual é o nome do seu pecado nessa manhã que te paralisa? Tem muita gente, irmãos, que já podia estar governando na igreja. Sabe o que é governo? Sabe que são posições de governo? Não só na igreja, mas no mundo. Posições de governo, você podia estar em cima, como cabeça. Deus nos chamou para termos posições de governo. Ele diz, eu vos coloco por cabeça e não por cauda. Mas essas pessoas continuam sendo capacho da vida e de Satanás. Você poderia estar fluindo em lugares altos, na sua empresa, na sua casa, no seu lar, na sua igreja, mas você não está, porque há pecados. O pecado da língua, fala demais. O pecado da insubmissão. Você não é submisso ao seu líder, você não é submisso ao seu pai, à sua esposa, você não é submisso ao seu marido, você não é submisso às leis do país, porque você não paga imposto. Você não é submisso a várias coisas. Pecado. Você tem preguiça. Você diz, minha vida familiar não anda, mas você não gasta tempo com o que você diz que ama. Amor não é palavra, amor é prática, é ato. Muitos se encontram paralisados na vida, irmãos, porque estão atrelados a pecado. Qual é o nome do seu pecado? Você é crente somebody love? Sabe o que é crente somebody love? Enrolão. Aí o irmão lá é bonzinho, mas é enrolão. Enrolada. Mas, como eu falei, não aconteceu e as coisas não vão acontecer até que se resolva as desculpas que você está dando. Pensa nas desculpas que você dá para a coisa não mudar. Mas, pastora, se eu falar a verdade, ele vai embora. Você não confia em Deus? Se eu deixar isso para trás, eu vou perder tal coisa. Perca, irmão, para ganhar. A Bíblia diz que é perdendo que se ganha. É dando que se recebe. É abrindo espaço para Deus trabalhar. Existem pessoas, irmãos, que não se conhecem, que não se percebem. Por isso que Jesus faz a pergunta, quer ser curado? Porque quando Jesus faz a pergunta, ele está dizendo, você sabe realmente o que você está pedindo? Você está disposto? E sendo redundante, repetitivo aqui, para que você grave. Ele faz isso, irmãos, porque Jesus está perguntando qual é a responsabilidade que você vai assumir para que a sua vida mude. Porque ele tem todo o poder, irmãos, para mudar. Você veja que Jesus só fez algo. Ele fez uma pergunta e uma afirmação. Qual foi a pergunta? Queres ser curado? Vamos falar junto? Queres ser curado? Você acha que quem está do teu lado precisa de cura? Você acha que você precisa de cura?
Precisamos, irmãos. Não pare de acabar com a vida do teu marido, porque você acha que a culpa é dele, de você ser essa mulher infeliz. É tu infeliz. Pare de perturbar essa mulher porque você não é feliz. É tua infeliz. Começa em você a mudança. Começa com o teu interior. A vida que as pessoas não te valorizam, por que não te valorizam? Faça a pergunta para você: por que o meu líder não me vê? Por que a minha mãe não me vê? Por que o meu patrão não me vê? Por que não me vê? Por que ele não me vê? Faça essa pergunta para você. E aí deixa o Espírito Santo vir com a regra dele. Olha, irmãos, eu vou falar um costume aqui. Não sei se o pastor já teve essa experiência, Augusto, mas você pega e faz a pergunta, né? Por que, Senhor? E espera, irmão, espera. Espera Deus falar. Espera. E quando você deixar o Espírito Santo falar, aguarda e aceita que dói menos. Porque talvez você vai descobrir coisas, né, Augusta, que te deixem de cabelo em pé. Você diz, mas eu, Senhor, és tu. Eu, Jesus, eu que me achava tão maravilhosa. E ele diz, não é não. Você não é não. Você é bem mazinha. Se você puder, você enfia o pé na goela dos outros e você diz que é boazinha. Você é justa. Porque assim, o crente que ele quer ser ruim para os outros, diz assim, é porque eu sou justo. Justo nada, você é ruim. Não, eu só comentei, não, você fez fofoca mesmo. Em vez de você entregar para Deus, você foi falar com o irmão a tua dor. Você foi colocar dúvida no coração dele sobre o outro. Você é ruim, é isso que você é. Aí, sabe, irmãos, como é que a gente ora a Deus? Eu sei porque eu também oro assim. Eu sei como é que é. Aí eu levo aquela xelepa de Deus assim. Eu digo assim, Senhor, tu sabes como eu tenho me esforçado. De tem nada. Tem nada. Não tem não. Você não se esforça para ser melhor. Você não se esforça para você conter teus instintos. Você não se esforça. Então, quais são as desculpas que você tem dado para não mudar? Pensa nelas. Pensa nelas. Vamos pregar junto aqui. Pergunta para quem está. Quais são as desculpas? Quais são? Jesus quer que você perceba a tua responsabilidade, amém? E terceira coisa, irmãos. É necessário levantar-se, tomar aquilo que te adoece. Qual era o problema do paralítico? Nós falamos que era o pecado, né? Mas ele deitou em cima do pecado, irmãos. Ele disse, toma o teu leito e anda. Muitas vezes, irmãos, nós estamos deitados em berço esplêndido naquilo que nos aprisiona. Tome atitude. Nessa manhã diga, eu vou tomar o meu leito, eu vou tomar o meu problema e eu vou fazer algo por mim. É isso que Deus está falando. Ele está dizendo, levanta-te, toma aquilo que te adoece. Não é para levantar sem a dificuldade, irmãos. Ninguém levanta sem problema. Não pense que você está aqui, você, como eu falei, é perfeito. Não, você vai se levantar com o seu problema. E no processo, Deus fará você andar. Deu para entender? Não pense que, não, Deus vai primeiro mudar. Vai mudar a minha casa. Irmãos, Ele vai mudar a casa enquanto você caminha nela. Ele vai mudar a casa enquanto você anda com ela. Ele vai mudar a casa enquanto você está lá cozinhando, que você vê, mudou. E você diz, meu Deus, eu nem percebi quão grande obra fez o Senhor. Mas você assumiu a responsabilidade de dizer assim, eu vou tomar aquilo que me adoece, vou ficar de pé. Olhe para o seu pecado nessa manhã e diz assim, eu sou isso mesmo, mas glória a Deus, eu estou na casa de misericórdia e o Senhor deu uma voz de comando e eu vou caminhar nessa voz. Eu vou caminhar em cima disso que o Senhor está falando. Toma o teu leito e anda. Não é a dificuldade ser removida, irmãos. É eu remover a dificuldade a cada dia. Porque Jesus deu uma ordem e Ele disse que eu serei sarado. Nada muda, irmãos, no exterior se dentro não mudar.
Você precisa romper ciclos, irmãos. Precisa romper ciclos. O que isso quer dizer? Pare de andar em círculo. Ande em linha reta. Tem gente, irmãos, que é igual urubu em volta da carniça. Ele só consegue olhar para o leito. Irmãos, mas a partir do momento que você decide, olha como o movimento é uma coisa interessante. Quem ficou para trás? A carniça. É só uma questão de posicionamento. Enquanto eu continuo andando ao redor dos meus problemas, do meu pecado, da minha dor, das minhas desculpas, das coisas que não aconteceram ainda, é só o que eu vou ver. Mas a partir do momento que eu digo não, vamos mudar de direção, algo acontece, algo muda, algo se transforma. Perseverar sim, irmãos, mas sem mudança de mente, não dá. Não adianta estar no lugar certo com a mente errada. Quem vai mudar a mente aqui nessa manhã? Você precisa saber algumas coisas. Aquele que faz a pergunta para você nessa manhã sabe da sua vida melhor do que você. Você acredita nisso? Não, a pastora pregou para mim porque ela sabe da minha vida. Irmãos, eu não perderia esse tempo. Não mesmo. Sabe por quê? Porque eu não faço nada. E eu conheço a vida de cada um aqui. Para felicidade e infelicidade. Mas o fato é que quando eu vou orar, eu falo assim, Deus, não usa. Eu não atrapalhe o teu espírito, Senhor. Não atrapalhe. Porque, irmãos, eu quero ver você feliz, como Jesus queria ver aquele homem. Aquele não era o lugar dele. O teu lugar dele não é o lugar da derrota. O teu lugar não é paralisado. O teu lugar é andando, irmãos. Eu quero ver você andando, quero ver você fluindo. Eu quero você contando novidade. Eu não quero ir na tua casa para ouvir problema. Eu quero ir na tua casa para tomar café com você, irmãos. Mesmo que seja diet. Mesmo que seja suco. Água, alface. Mas pelo menos a gente vai falar coisa gostosa. Nós vamos falar de planos, irmãos. Pessoas evoluídas, né? Pessoas que amadureceram, pessoas que saíram do ciclo. Elas falam coisas boas, irmãos. Você vai conversar com ela, irmão, a cara da pessoa problemática, você fala com ela assim. Minha vida de... E quando você liga para a pessoa, oi, irmão, tá tudo bem? Ai, pastora, nem te conta, minha vida é uma derrota. Irmão, muda esse discurso. Sai de volta da carniça, anda no outro movimento. A partir de hoje você ficou para trás. Tudo se fez novo. O apóstolo Paulo fala uma das declarações mais tremendas em Filipenses. Uma coisa faço. Não que eu já tenha alcançado todas as coisas, mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou prosseguir para as coisas que estão diante de mim. Cristo, o que será que tem diante de você que você ainda não alcançou? Já pensou? Quantas coisas estão te esperando? Aline, Gabriel, irmão Cláudio, quantas coisas estão aqui e só estão esperando você chegar? Saia da distração, irmão. E deixe Deus te levar para esses lugares. Aquele que dá a voz de comando, irmãos, vai te dar poder para mudar. E por último, aquele que te encontrou sabe que você está esperando o seu milagre. Tem gente aqui esperando por um milagre nessa manhã? Eu tenho esperado. Eu acho que tem pessoas aqui esperando faz tempo. Esperando um milagre acontecer. Só que você pensa que quem vai fazer um milagre é a igreja, não. É o seu marido, não. É a sua esposa, não. É o seu filho, não. É o seu patrão, não. É a sua vida, não, 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 não. Quem vai fazer o seu milagre, irmãos, vai ser a obediência que você vai evidenciar através da voz que você está ouvindo nessa manhã. Tem uma voz sendo ressoada aqui. Não é a minha, não, tá? Não é a minha. É a dele. Toma o teu leite.
Levanta-te, toma o teu leito, pega o que te adoece, vamos em frente. Porque o melhor, irmãos, está diante de você. E é tão verdade isso, irmãos, que ele sai daquele lugar. E a palavra do Senhor diz que ele foi curado num sábado. Jesus, ele anulou todos os protocolos, todas as coisas. E ali, quando perguntam para ele, quem foi que te curou? Versículo 11, e ele diz, aquele que disse para mim, toma o teu leito e anda. É ele, irmãos. É só ele. Aleluia. Toma o teu leito e anda. Quem vai andar aqui? Quem quer sair da paralisia, irmãos? Quem quer encontrar os melhores dias da sua vida em Deus? Então, nessa manhã, irmãos, para de dar desculpa e olha para você. E se você não tiver esse tempo para fazer isso aqui nessa manhã hoje, senta lá uns minutinhos. Então, nessa manhã, o Espírito Santo que está aqui está fazendo a mesma pergunta. Queres ser curado? Jesus não pegou na mão. Jesus não puxou ele como paralítico da Porta Formosa. Jesus não passou nada no olho dele. Jesus deu uma ordem. Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Então levanta, toma o teu leito e anda. Vamos ficar de pé, irmãos?